Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você vai assistir, vai participar do nosso estudo bíblico. Hoje nós queremos então iniciar na paróquia Dr. Martinho Lutero a série de estudos bíblicos que nós queremos abordar temas importantes e relevantes para a Igreja de Deus e para a edificação da Igreja aqui no mundo. Primeiramente, então, iniciamos este momento em nome do Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos cantar 2 cânticos iniciais e logo após, então, iniciamos o nosso estudo. O primeiro que nós vamos cantar é o 77 do Inário Louvai ao Senhor. 77. Quero cantar uma linda canção. Muito bem, nós vamos cantar o próximo hino, que também escolhemos para este nosso primeiro estudo, Andam Procurando, o 82 do Louvai ao Senhor. Andam procurando a razão de viver, deste mundo mal querem paz receber. Seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Meus irmãos, então convido vocês a também nos dirigirmos a Deus em oração. Oramos. Bondoso Deus e eterno Pai, te louvamos por este privilégio que temos, onde o Senhor, pela tua palavra, vem nos instruir e dar-nos também o entendimento da tua vontade. Capacita-nos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, a não sermos apenas ouvintes, mas operosos praticantes de tudo aquilo o que nos ensinas. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém.
Estimados irmãos, o texto que nós queremos estudar em nossos estudos bíblicos é o texto do livro de Atos dos Apóstolos. E eu já digo a vocês por que escolhemos este livro. No último domingo, celebramos o domingo da Páscoa, a vitória da vida sobre a morte. Jesus que sai, deixa o túmulo vazio e se apresenta para as mulheres, para os discípulos, como um vencedor da morte. E o anjo do Senhor que aparece, ele dá um recado muito claro: vão e contem, espalhem, ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. E naquela mensagem do último fim de semana, nós estudamos o texto de 1 Coríntios 15, 1 a 11, e ali eu fiz uma pergunta: qual é a finalidade da igreja? Para que serve a igreja? Por que Deus criou a igreja aqui neste mundo? É claro que para esta pergunta podem ser dadas muitas respostas, mas nós não queremos divagar em respostas humanas. Queremos, pela palavra de Deus, entender para que Deus criou a sua igreja. E por isso nós vamos estudar o livro da história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico e ele então retrata o nascimento da igreja a partir ali da ascensão de Jesus aos céus, e depois como esta igreja foi se desenvolvendo, foi crescendo ao longo dos anos pela pregação da palavra dos apóstolos e outros que foram escolhidos para este nobre propósito. Então, qual é o propósito da igreja? Estudando Atos dos Apóstolos, nós iniciamos com os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim: Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Este é o texto, então, que hoje nós vamos estudar. Todas as vezes que nós recebemos uma mensagem, nós queremos saber quem escreveu essa mensagem, quem é o autor daquelas palavras. Quando lemos um livro, nós temos também a pretensão de saber quem escreveu aquele livro. Olhando para a Bíblia, vemos que ela tem este nome por ser uma coleção de livros. São muitos os autores que escreveram os livros que contêm, que fazem parte da Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos não tem em si o nome da pessoa que escreveu. No início, nós temos apenas uma dedicatória: Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Na dedicatória nós temos um nome: Prezado Teófilo. Esse nome nós vamos deixar um pouquinho para depois em nosso estudo. Queremos nos ater para esta dedicatória, no primeiro livro que escrevi. Então, o autor diz que esse não é o primeiro livro que ele escreve. Este deve ser o segundo, já que ele menciona aqui o primeiro livro.
E qual é o conteúdo deste primeiro livro? O que Jesus fez e ensinou desde o dia em que ele começou o seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Qual que é o livro, como são chamados os livros que falam sobre a vida e a história de Jesus? Eles são chamados de Evangelho, né? Basta nós então procurarmos na Bíblia um evangelho que contenha uma dedicatória parecida com essa, que nós vamos descobrir então quem foi que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero trazer aqui para vocês o texto de Lucas capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 4. Nós vamos ler assim no Evangelho de Lucas. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Então vemos aqui uma dedicatória. Novamente aparece o nome Teófilo. E mais claro, algumas explicações de como o autor preparou o seu trabalho para apresentá-lo a Teófilo, o amigo. Além disso, existe uma semelhança muito grande entre o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, a semelhança de estilo e gramática, que em uma tradução nós não conseguiríamos perceber. O grego, que é a língua original que foi escrito o Novo Testamento, é de grande qualidade. Parece que o autor, o escritor dessas palavras, era uma pessoa versada no grego, uma pessoa realmente estudada. Ele não comete erros no grego, ele conhece bem a língua. Tanto que temos, em termos de qualidade literária e gramatical, essas duas obras estão entre as melhores do Novo Testamento. Mas aí a gente se pergunta, o que isso é interessante para nós? Bom, primeiro, os discípulos não eram gregos, eles eram judeus, ou seja, quando eles escreviam em grego, eles tinham sim alguns erros, alguns cacuetes, portanto, o autor destes livros não era judeu. Então, ele não poderia ser nenhum dos discípulos de Jesus Cristo. Além disso, o autor teve o cuidado de se informar com pessoas que conheceram Jesus. Ou seja, se queremos saber quem foi o autor, temos que procurá-lo entre as pessoas que se enquadram nesta descrição. Teria de ser um grego, uma pessoa culta, que tenha convivido com os discípulos. E fazendo isso, encontramos um homem chamado Lucas. Seu nome aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Em Colossenses capítulo 4, versos 10 a 14, especialmente o versículo 14, diz assim: Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas mandam saudações. Lucas é mencionado por Paulo aqui na carta aos Colossenses. E a gente percebe aqui a sua profissão, nosso querido médico, ou seja, Lucas era uma pessoa culta, por ser médico, conhecia, claro, as artes da medicina. Em Filemão, capítulo 24 e 2 Timóteo 4:11, são os outros 2 textos onde vemos mencionado o personagem Lucas, personagem histórico Lucas, o médico. Então, ele era médico, isso é óbvio, o texto já nos diz, e estava sempre muito perto do apóstolo Paulo. Além disso,
Em Atos 16 nós temos um detalhe muito curioso. Atos capítulo 16, versículo 8 diz assim: Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Olha o verbo empregado na terceira pessoa do plural. Atravessaram e chegaram, dizendo respeito a outras pessoas. O autor que escreve não se coloca junto. Mas no versículo 10, nós temos escrito assim: Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Ou seja, aqui é mencionado o pronome nós, primeira pessoa do plural, ou seja, o autor que escreve está se colocando junto na história, ele participa desta mudança de planos para ir então à Macedônia, porque era necessário pregar o evangelho também ali. Então, vemos aqui que Paulo e Lucas eram amigos e estavam sempre muito próximos. Isso se repete mais vezes no texto de Atos. E exatamente por isso sabemos que o acompanhante de Paulo nestes momentos então foi Lucas, o seu médico. Paulo tinha certos problemas de saúde e por isso ele necessitava também deste colega, deste amigo, deste companheiro. Então, logo vamos descobrir quem foi que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu também o evangelho que leva o seu nome, Lucas. Então, Lucas escreve o livro de Atos, e este livro foi escrito antes da morte de Paulo, que ocorreu por volta do ano 67 depois de Cristo. O livro de Atos termina relatando a prisão de Paulo em Roma, ocorrida em 62. Então, de acordo com Lucas, Paulo ficou em prisão domiciliar por 2 anos. Atos 28, versículo 30, nos vai dizer exatamente isso a respeito da vida deste importante homem de Deus. Atos 28, versículo 30, diz assim: Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Então vemos aqui que a prisão domiciliar que Paulo permaneceu durante estes 2 anos. E aqui vemos, meus irmãos, como Lucas é um exemplo para nós. Ele foi uma pessoa que não conheceu a Jesus, ele não teve essa chance, mas ele nem por isso deixou de ser um cristão determinado, um cristão esclarecido. Mesmo não conhecendo, ele procurou aprender tudo o que ele pôde sobre Jesus. E ele fez mais do que isso, ele escreveu tudo o que descobriu, enviando o seu trabalho para Teófilo. Mas aí vem a pergunta: quem era Teófilo? Interessante que Lucas no Evangelho chama ele de excelentíssimo, ou seja, é um pronome de tratamento usado para pessoas importantes, para autoridades. E, segundo os relatos dos historiadores, a gente conhece muito facilmente as autoridades daquela época. Por quê? Os romanos registravam cada nomeação, posse e demissão de qualquer autoridade. Só que nas pesquisas não há, até hoje, nenhuma autoridade com o nome de Teófilo. É claro que vale lembrar que Lucas queria ocultar o verdadeiro nome da pessoa para quem dedica o seu trabalho, já que os cristãos eram perseguidos. E se uma autoridade fosse cristã, certamente ela iria perder o seu cargo. Então, sem dúvida, Teófilo era um bom apelido, porque significa amigo de Deus. Não é um nome específico de alguém físico, mas é um apelido dado por Lucas a este amigo, que não era só amigo dele, mas era também amigo de Deus. É claro, meus irmãos, vocês também são amigos de Deus e por isso Lucas escreve este livro também para você.
Então vamos aprender com ele tudo o que ele tem para nos ensinar. Assim nós vamos poder também ensinar aos outros e juntos poderemos viver melhor a nossa fé no Salvador, descobrindo qual é o propósito para o qual Deus criou a sua igreja. Pense um pouco. Que exemplos da vida e do trabalho de Lucas deveriam ser imitados por cada um de nós? Será que nós somos desafortunados ou somos felizes? Porque não vimos o Salvador, mas mesmo assim cremos. Será que nós somos desafortunados ou felizes? Porque não podemos conhecer o nosso Salvador, mas podemos anunciar o seu amor a todas as pessoas. Certamente, meus irmãos, somos felizes, assim como foi Lucas, que mesmo não vendo, resolveu escrever, porque ele creu em Jesus como seu Salvador e desejava que outras pessoas também crescem, especialmente Teófilo, o seu amigo de codinome, um amigo que certamente recebeu de bom grado estes ensinamentos e a partir destes ensinamentos recebidos foi fortalecido em sua fé e direcionado a também servir a Deus através da vida que Deus lhe havia dado. Meus irmãos, este é o nosso primeiro estudo bíblico e nós queremos parar por aqui a fim de que nós possamos crescer gradativamente no conhecimento de Deus, da sua vontade e especialmente do propósito que Ele tem para a nossa vida e também para a nossa igreja. Fiquem com essa pergunta: qual será o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua igreja? Que nós possamos, sim, encontrar estas respostas na palavra do Senhor e assim, fortalecidos e edificados, cumprir com fidelidade o propósito para o qual Deus nos chamou, para sermos cristãos e para sermos a sua igreja no mundo. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos fazer uma oração? Acompanhem. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado porque o Senhor sempre colocou pessoas importantes para direcionar as outras pessoas para o teu propósito, para o propósito do teu coração, para a vida dos seus filhos. Querido Deus, assim foi Lucas, aquele que escreveu Atos dos Apóstolos. Ele escreve este livro, esta história da igreja, para Teófilo, o amigo de codinome. E ele escreve para orientá-lo e para que ele conhecesse como a mensagem da palavra salvadora foi espalhada e como esta mensagem mudou a vida de tantas e tantas pessoas. Querido Deus, obrigado porque é a nossa história que também aqui está incluída, pois nós fomos transformados pela palavra do Senhor, pregada pelos nossos pais, pelos amigos, pelos pastores e tantas outras pessoas que foram instrumentos nas tuas mãos para nos trazer esta palavra que modifica a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por pertencer à tua igreja. Conceda-nos sempre clareza quanto ao propósito que nos dás, a fim de que sirvamos ao Senhor dentro da tua vontade e assim partilhemos com todos o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Querido Deus, incluímos aqui também as pessoas que estão sofrendo. Olha por aqueles que estão deprimidos, pessoas que estão ansiosas, pessoas que sofrem com doenças psíquicas em detrimento da pandemia que arrasa tantas e tantas vidas, mentes e corações. Enxuga as lágrimas daqueles que choram a partida de pessoas queridas. Olha pelos profissionais que trabalham
livra-o, Senhor, desta terrível doença e dê a ele sempre boa vontade em fazer cumprir o propósito para o qual Deus os colocou ali, ajudar o próximo como eles têm sido ajudados pelo Senhor. Ó Deus, olha também pelos enlutados, as pessoas que choram pela partida de amigos e familiares. Cuida, Senhor, para que estes sigam te servindo, tenham forças para continuar a sua vida, na certeza de que o Senhor nunca abandona os seus filhos. Antes está sempre ao lado, com seu amor, graça e misericórdia. Ó Deus, abençoa-nos em nosso projeto de, através da palavra, também meditar acerca do propósito pelo qual o Senhor criou a sua igreja aqui neste mundo. E concede-nos buscar cada vez mais este teu propósito, para não nos desviar com futilidades ou coisas sem valor, mas que a centralidade sempre seja o nosso alvo. Em nome de Jesus, nós o pedimos e agradecemos. Amém.